Olá, gente, tudo bem? Estamos voltando então com mais uma das videoaulas de biologia celular. Hoje então nós vamos dar continuidade à parte de citoesqueleto e nós vamos abordar então alguns dos pontos importantes. Na aula passada nós abordamos então as questões relacionadas a filamentos intermediários e hoje nós vamos dar continuidade a estas estruturas do citoesqueleto que compõem principalmente as células eucariontes. Um dos pontos importantes para nós trabalharmos aqui e a distinção de nós fazermos esta separação entre os filamentos intermediários e os demais estruturas na qual nós vamos trabalhar aqui agora é exatamente a questão de que os filamentos intermediários, ao serem formados, são exclusivos de estruturas celulares pluricelulares, ou seja, organizações mais complexas que têm uma alta demanda então de organização e contato e comunicação entre estas células, tá? São estruturas mais estáveis e no momento que se tem a formação da organização destes filamentos, se mantém por todo o processo, podemos trabalhar assim, de tempo de vida que a célula apresenta. Já o que nós vamos apresentar uma outra questão relacionada então a estas organizações do citoesqueleto, nós vamos ter os microtúbulos, né, e os filamentos de actina, também chamados de microfilamentos. Por que eles foram associados e deixados agrupados para esta videoaula? Especificamente por quê? Porque não são estruturas estáveis. Como assim, professor? Nós temos um ponto importante, uma caracterização relacionada a estas organizações do citoesqueleto. Ambos vão ter um processo de organização de funcionalidade dependendo das demandas e das necessidades da célula. Isso significa o quê? Eu vou arranjar estes meus filamentos e estas minhas estruturas de citoesqueleto, dependendo da condição que a célula achar que é importante, ou seja, elas estão relacionadas com um processo de instabilidade, a necessidade energética para poder fazer este arranjo e o seu desmonte especificamente, utilizando então nos microtúbulos GTP e nos microfilamentos ATP, e é caracterizado por um processo então de crescimento e encurtamento, quanto ao processo então de gasto de energia, a polimerização e despolimerização destas estruturas. Tá? Então vão ser subunidades na qual vão ter a sua afinidade e o seu processo de estarem mais ligados e associados, exatamente com esta característica então importante quanto a este processo de gasto de energia. É uma outra questão, especificamente porque os filamentos intermediários têm uma grande importância no processo de sustentação das células, mas os microtúbulos, né, os filamentos de actina, mais relacionados com o processo, então, os microtúbulos especificamente, como nós já trabalhamos na divisão das células, no transporte de substâncias do interior para fora e de fora para o interior, na manutenção especificamente das organelas nas suas posições específicas e na caracterização da divisão das células a partir do processo relacionado então ao fuso mitótico, na qual nós também vamos trabalhar, e além disso também adaptações de estruturas de membrana, e eu digo adaptações porque nós vamos trabalhar com o conceito então de filamentos, né, relacionados a estruturas como cílios e flagelos que são formados a partir da organização dos microtúbulos. Já os filamentos de actina, tendo uma característica um pouco diferenciada, são organizações que vão dar uma maior sustentação e uma maior resistência à estrutura da membrana plasmática, estão diretamente ligados aos filamentos intermediários neste processo de resistência, mas também vão ser importantes porque vão estar caracterizados como adaptações de membrana para que elas tenham então aumento da sua superfície, como na questão das microvilosidades, no processo de divisão celular, formando anéis contrácteis que vão então esmagar a porção destas estruturas da membrana, separando em duas células distintas, e também no processo de movimentação sem a presença destas adaptações celulares, ou seja, movimentos contrácteis, formação de pseudópodes, na qual nós vamos poder então observar e visualizar. São mecanismos distintos, mas que são importantes, e a partir desta afinidade na qual nós temos de polimerização e despolimerização, agrupados dentro de um mesmo grupo de características, né, quanto a essa questão de instabilidade. Por isso, separado nestes dois momentos desta videoaula.
Na aula passada nós já trabalhamos com boa parte da organização das estruturas dos filamentos intermediários. Nós conseguimos ver algumas patologias ainda associadas a estas estruturas de filamentos intermediários, como alguns pontos importantes. E a partir destas características, nós vamos começar então a identificar estes fatores e estas organizações na qual nós vamos conseguir então complementar e vamos conseguir trabalhar especificamente, tá, gente? Podemos trabalhar então com alguns pontos importantes, gente. Os microtúbulos vão ser caracterizados como estruturas polares. Tá? Nós vamos ter pontos então especificamente caracterizados como as porções mais e menos, na qual eu vou ter uma carga relacionada então a esse processo, né, de gastos de ATP, e eu vou ter a chamada porção mais, que é a que se polimeriza mais rapidamente, tá? E a porção menos, que é que se polimeriza mais vagarosamente, tá? Nós vamos ter uma caracterização bem interessante, tá? Como alguns pontos importantes dentro destas relações e estas organizações distintas. Então, conforme nós vamos tendo centro mais, ao menos, e ao contrário também, alguns processos e características. Os microtúbulos são pequenas estruturas cilíndricas e ocas formadas por proteínas chamadas de tubulinas. Nós vamos ter dois tipos de tubulinas encontradas, a alfa e a beta-tubulina, né, que vão se polimerizar formando a partir de organizações, então, as suas estruturas. Nós vamos ter um protofilamento básico formado, então, com gama-tubulina. Essa estrutura localizada na região central da célula é a única porção dos microtúbulos que é considerado fixa, gente, tá? Todas as demais porções que são formadas e organizadas oriundas desta região central, tá, são então consideradas instáveis, sendo observado neste ponto dos meus protofilamentos, na qual nós vamos conseguir então observar e caracterizar aqui. Tá? Então são necessários 13 protofilamentos para formar uma estrutura de microtúbulos e são polimerizados a partir desta região central, que recebe o nome de centrosomo, tá? Que vai ficar na região bem central da estrutura do citoplasma. A partir deste ponto, se nós imaginarmos que aqui tem uma célula, na região central ele vai se distribuir para todos os lados e porções. Tá? Uma das grandes características de nós apresentarmos uma condição diferenciada, tá, de instabilidade dos microtúbulos é exatamente o ponto que eu já trabalho há algum tempo com algumas características de condições celulares. É a questão do gasto energético, gente. Eu teria que ter um gasto energético muito grande se eu tivesse que formar estruturas de filamentos, né, desses microtúbulos especificamente, e eles serem resistentes e estarem dispersos, e vocês imaginem, ao longo de toda a célula. Imagine o gasto de energia na qual eu teria que ter para sintetizar esses novos microtúbulos para manter intacto estas pontes de distribuição ao longo de toda a organização e a estrutura destas células. Vocês lembrem? Um dos principais pontos dos microtúbulos é permitir o processo de transporte e a duplicação. Tá? Então, esta facilidade deles serem instáveis permite com que eles tenham um processo de seletividade aonde eles vão manter, e enquanto a célula tem essa necessidade da presença daqueles microtúbulos, eu vou manter estas ligações com gasto de energia. Não tendo a funcionalidade, eu desfaço aquele protofilamento e vou organizar em outras direções aonde é importante e aonde se vai ter esta necessidade específica na qual nós vamos visualizar destas características dos microtúbulos, tá? Então, exatamente por isso, nós vamos ter uma região central como a principal e a partir desta região central a distribuição para pontos diferentes, na qual nós vamos conseguir então observar e visualizar como algumas características, né, importantes. Tá? Os microtúbulos eles vão ser importantes por uma série de processos celulares, vão estar envolvidos na manutenção da estrutura da célula juntamente com os filamentos de actina, os microfilamentos e os filamentos intermediários. Separadamente, gente, como eu já comentei com vocês, cada um vai ter um ponto distinto, tá? Filamento intermediário, especificamente sustentação e ligação entre essas estruturas de célula para comunicação e resistência. Microtúbulos, a organização interna de uma maneira básica geral. Por que organização interna? Porque nós trabalhamos com transporte, sustentação de organelas na posição, e a distribuição destes fatores ao longo da estrutura celular no seu interior, no citoplasma, assim
como também processos trabalhando na divisão da célula. Como eu já falei para vocês, caracterizados com uma proximidade então com os microfilamentos, que mantém a sustentação das estruturas da membrana plasmática, adaptações para facilitar a absorção de nutrientes, e também algumas características para o processo de divisão, como a formação de anéis contrácteis e também o próprio processo de movimentação ameboide, onde eu vou ter então o processo de alongamento da estrutura da membrana plasmática, dando uma maior resistência a essa característica e permitindo uma condição da membrana plasmática de não haver o rompimento a partir dessa minha estrutura do citoesqueleto. As adaptações visualizadas para movimentações, na qual nós vamos ver em alguns determinados tipos de células, são adaptações de membrana, onde eu vou ter os cílios e os flagelos a serem observados. De novo, retomando esta condição, estes cílios e flagelos, que são formados por microtúbulos, são diferentes do que nós vamos visualizar nas bactérias. Nas bactérias nós vamos ter as flagelinas especificamente, é uma proteína específica encontrada nas bactérias que vai ser responsável pela organização então destes cílios e flagelos. Estão muito mais associado à flagelina a algumas adaptações até de fixação, trabalhando com a questão de procariontes, como por exemplo adaptações das fímbrias, que são exatamente estas outras organizações localizadas ao longo de toda a estrutura de alguns grupos de bactérias. Aqui nós vamos ter então uma condição diferenciada especificamente pela possibilidade de polimerização e despolimerização como alguns fatores interessantes a nós podermos trabalharmos e visualizarmos nestas características que nós vamos ter dentro do citoesqueleto. Quanto à função e organização destes meus microtúbulos, gente, vão estar envolvidos na questão da forma da célula, especificamente na distribuição desses processos, como eu falei, na organização interna, o processo de caracterização do citoplasma, no transporte intra e extracelular também, tudo que precisar entrar e que tiver que estar relacionado com lisossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, invariavelmente vai ter que fazer o transporte por esse microtúbulo. Então, tendo duas proteínas depois que nós vamos trabalhar distintamente envolvidas neste processo de transporte destas substâncias. Uma específica de fazer da região da membrana plasmática para o centro e a outra do centro para a região da membrana plasmática. Então, uma para absorção e uma para excreção especificamente. Andando sobre o mesmo trilho, a mesma ponte relacionada então a estas características, Movimentos celulares, adaptações, cílios e flagelas, e a separação dos cromossomos a partir então dessas organizações organizadas a partir dos centríolos, formando fuso mitótico, e também algumas relacionadas à questão da meiose, e essa distinção de estruturas cromossômicas tendo um papel importante para poder ser caracterizado. Hoje nós já temos algumas bases e alguns estudos com alguns aprimoramentos também bem interessantes relacionados a algumas drogas que se utilizam exatamente como padrão especificamente os próprios microtúbulos para impedir o processo de divisão das células. Foi descoberto há muito tempo com a questão da talidomida, exatamente essas interações, e a talidomida relacionada ao processo de má formação, principalmente de membros, e aí voltando a uma característica de estrutura de organização da embriogênese, o que nós temos na verdade? A talidomida ela tem uma alta afinidade por estas subunidades de alfa e beta tubulina. No momento em que ela se fixa, ela não permite que ocorra o processo de despolimerização. Isso é importante porque no momento que eu formo o fuso, eu não tenho como desfazer. Então, esta estrutura da célula perde a sua capacidade de se ter a sua característica de duplicação. Por que eu disse que se tem algumas drogas hoje Vênus utilizadas? Porque a partir exatamente destas características observadas com a talidomida, foi buscando componentes específicos químicos que possam ser utilizados como base para tratamento de alguns determinados tipos de câncer. Então, em alguns casos mais específicos em que químio, rádio não tem a funcionalidade, se passam então para tratamentos mais agressivos, para a utilização destes tipos de componentes químicos e drogas que possam então tentar lentificar o processo do desenvolvimento do câncer. Aqui é um outro ponto importante quando se trabalha com a questão de biologia celular especificamente. Por quê? Porque é um primeiro processo de tentar identificar nanopartículas ou nano
química também relacionado para que estes compostos químicos, na verdade, em um futuro próximo, tá? Com grandes pesquisas nesta área, consiga atuar especificamente em células doentes e não em saudáveis. Hoje, um dos grandes processos que nós temos destes tipos de compostos químicos sendo utilizados nos microtúbulos, ele interfere por completo toda a caracterização fisiológica do paciente. Por quê? Porque ele vai acabar, obviamente, atuando e interagindo dentro de células saudáveis ou não. Então a ideia é que consiga ter alguns marcadores específicos, né, e uma destinação para conseguir reconhecer características de uma célula doente e a partir deste processo destinar as drogas para que elas atuem somente nestas células doentes. Isso ainda é uma coisa na qual nós ainda não conseguimos realizar, mas que se espera que talvez num futuro próximo seja possível exatamente esta organização, tá, gente? Então nós temos já alguns pontos importantes para. Então, a partir deste ponto, essas características vão ser fundamentais, né? Então, já se tem alguns destes estudos moleculares que vão ser importantes e hoje se utiliza, então, como uma base fundamental para este processo, tá, gente? Então, a partir destas características, nós já conseguimos ter mais ou menos uma ideia específica de como se tem essa funcionalidade em algumas dessas estruturas. E a ideia hoje é nós conseguirmos abordar especificamente todas estas condições, especificamente qualidades localizadas dentro dessas características do microtúbulo e a importância que se tem para a funcionalidade da célula, assim também como, né, as características fundamentais que nós vamos poder visualizar e organizar especificamente dentro destas condições específicas dos filamentos de actina também e dos microfilamentos, tá? Então isso vai ser uma outra característica importante para nós podermos abordar e também conseguirmos trabalhar de uma maneira distinta, tá? Sobre alguma perspectiva relacionada a este ponto. Gente, o que nós vamos visualizar aqui então dentro das características dos microtúbulos, como eu estava fazendo, desempenhar um papel importante na organização e no movimento da célula, tá? Tubos proteicos longos e ocos relativamente rígidos que vão se dissociar em um determinado local e se reassociar a outro. Isso é exatamente uma condição de ganho energético, então não há necessidade de produção contínua destas estruturas. Dependendo da característica ou da condição, vai se ter a formação e a manutenção, né? Nós vamos ter a região central, que é o centrosomo, posicionado bem no centro da célula, e que vai se estender até a periferia e se organizar conforme for a necessidade. Na região do centrosomo, especificamente, é o único ponto onde estes microtúbulos são fixos e estáveis. O restante todo vai ter essa característica de utilização de GTP para que se tenha um processo de formação e organização destas minhas estruturas, né? Então nós vamos conseguir observar estes pontos a qual nós estamos conseguindo visualizar, tá? O que nós vamos encontrar de característica dentro dos centrosomos, gente? Vão conter centenas de estruturas em forma de anel com gama-tubulina. Cada anel de gama-tubulina vai funcionar como um ponto de partida para este microtúbulo, e a partir dali, nestes protofilamentos, nós vamos encontrar então dímeros de alfa e beta-tubulina que vão sendo adicionados a esta porção, tá? E que vão então seguindo as orientações a partir desta organização fixa de gama-tubulina, né? Então a extremidade menos inserida no citrossomo e a mais inserida, então, mais distante ocorrendo deste processo, tá? Então nós temos exatamente esta característica, tá? Então o crescimento nós temos da região centrosomo menos para mais como um ponto importante aqui que nós vamos visualizar. Por isso que o processo de polimerização na região mais ocorre mais rapidamente e o menos ocorre mais vagarosamente também, conforme nós vamos tendo esta caracterização, tá? Que é uma das pontos importantes. Desculpa, na verdade é o contrário. A mais ocorre mais vagarosamente e a menos ocorre com o processo de despolimerização mais rapidamente acentuado, com a perda destes processos de GTP na qual nós vamos visualizar. Então, só para reforçar, houve um equívoco da minha parte. Então, nós temos o crescimento mais rápido no processo de polimerização, né, das estruturas do mais para o menos e do menos para o mais lento ocorrendo, tá, com esta caracterização. Região menos próxima ao centrosomo, mais na periferia da célula na qual nós vamos encontrar. O que nós temos como ponto de característica, então? A polimerização sempre se dá do mais para o menos, tá? E ela vai ter que voltar
para esta característica da região central. Então a despolimerização é do menos para o mais na polimerizando e do mais para o menos despolimerizando este processo, tá? Então isso vai se ter exatamente caracterizado como um ponto. Sempre a retomada para a região do centrosomo. Isso vai ser diferente do que nós vamos visualizar nos microfilamentos, especificamente, gente, porque o microfilamento, conforme ele vai se polimerizando, a região menos vai se despolimerizando. Por isso que é característica, né, do processo de movimento ameboide, a qual ele vai conseguir ter o deslocamento desta estrutura na qual nós estamos vendo. E aqui é uma redistribuição como um ponto diferente nos microtúbulos a partir de uma região central que é característica e visualizada como esse processo, tá? Então as células animais vão possuir um par de centríolos localizados dentro dessa região do centrosomo, que também é um ponto importante que vai favorecer o processo, obviamente, de crescimento e depois a retomada para a região do centro, conforme vai se tendo esta redistribuição e esta caracterização que nós vamos conseguir visualizar. A imagem aqui, ela traz elucidado exatamente como é que nós temos. O ponto mais importante de nós visualizarmos aqui pela a imagem, assim, tá? Aqui caracterizado, localizado como um pontinho verde ali, como a parte mais externa desta região do centrosomo, formado por gama-tubulina, e a partir dali os processos de inserção especificamente da alfa e beta-tubulina, fazendo com que eu tenha o processo de crescimento, né? Então, conforme ele vai, obviamente, crescendo, ele vai polimerizando. Esse movimento ele é mais devagar, o processo de polimerização. E quando se tem a despolimerização é mais rápido em direção, obviamente, de novo, à região aqui, então, do centrosomo na qual nós estamos visualizando, tá? Como eu falei para vocês, ele vai ter uma questão de organização seletiva. Enquanto houver a necessidade deste microtúbulo estar presente, nós vamos ter uma manutenção dessas estruturas de alfa e beta tubulina ligados especificamente. Não há mais a necessidade, para que não tenha esse gasto energético, se despolimeriza e eu vou disponibilizar então essas estruturas de alfa e beta tubulina que vão ficar disponíveis no citoplasma para esse processo e arranjo dessas estruturas a partir da região central do centrosomo, para que eu tenha então essa minha diversificação destas minhas estruturas e destas minhas organizações, tá, pessoal? Então isso vai ser um outro ponto fundamental para nós conseguirmos caracterizar. O centrosomo é uma pequena estrutura situada próxima à região da célula, com par de centríolos com anéis de gama-tubulina, tá? Os centríolos não são encontrados em células vegetais, em muitos eucariontes unicelulares, tá? Até mesmo em algumas células animais também não se tem essa caracterização. Dá para se poder abordar com uma característica diferente contra este ponto, mas a gente sabe que os centríolos são importantes em alguns grupamentos, principalmente pluricelulares, no processo de contexto de mitoses e meioses, né, para o processo tanto de gametogênese quanto a organização especificamente para este processo de duplicação das células, tá? Como um ponto característico. É importante nós ressaltarmos algumas informações interessantes. São pequenos grupos restritos de células eucariontes que talvez não apresentem esta característica da presença dos microtúbulos, tá? Já que nós temos algumas características fundamentais dentro de organismos até unicelulares, na qual se tem um processo por brotamento, como os fungos propriamente dito, tá? Para esse processo, na qual nós vamos ter caracterizado a presença de microtúbulos e filamentos de actina, mas a ausência de filamentos intermediários localizados dentro dessas estruturas fúngicas, como um dos únicos componentes do citoesqueleto na qual nós não vamos ter presente. Então são alguns grupos restritos dessas estruturas proteicas na qual nós não vamos encontrar dentro destas organizações celulares. E aqui nós temos então algumas condições bem interessantes para podermos visualizar estes pontos importantes, tá? Os microtúbulos eles vão ser formados a partir de subunidades de tubulinas, como eu já falei para vocês. A gama-tubulina na região do centrosomo e a alfa e a beta, que vão ser dímeros específicos de tubulina, que vão se associar na presença de um GTP, para que nós consigamos então fazer esta caracterização importante, tá? Então, como nós já estávamos abordando e trabalhando, né, esses dímeros eles vão se unir para formar uma parede de uma estrutura similar a um cano oco,
composta por 13 protofilamentos, que vai ser a base central dessa estrutura então do centrosomo, tá? Que vai então servir como ponto de orientação, e a partir desta região do centrosomo é o que nós vamos ter então caracterizado como um processo de crescimento e estruturação específica desta característica, né? Então, a cada protofilamento vai possuir uma polaridade distinta, sendo a alfa-tubulina exposta a uma extremidade e a beta-tubulina exposta a outra. E isso então vai ser importante porque conforme cada um desses pontos, né, esses heterodímeros, na verdade, vão se filiando a estas organizações para formar essas características ocas aí, devido a estas condições, né, de polaridade, que vão permitindo então que seja feita esta organização e esta formação da estrutura desta organização oca. Até o nome próprio microtúbulo vai ser caracterizado exatamente por este ponto desta formação, né, de um tubo oco, na qual nós vamos poder visualizar como uma característica distinta, tá? E que é uma das maiores estruturas proteicas na qual nós vamos observar e visualizar aqui também. Tá? Então, o centrosomo ele organiza o arranjo desses microtúmulos que vai irradiar em qualquer direção da periferia do citoplasma. Tá? Sítios de nucleação contendo gama-tubulina vão funcionar como pontos de partida para o crescimento dessa estrutura dos microtúbulos, tá? E ele vai sempre ter esse processo, ele sai do menos e vai para o mais, tá? E os centros de nucleações vão ser essenciais para esse processo de polimerização a partir da região do zero. Tá? Então é mais ou menos a partir desse processo que ele consegue ter a caracterização do crescimento específico desta organização e desta região. Tá? Então nós vamos ter uma caracterização a partir dessa região central desses 13 protofilamentos básicos de gama-tubulina, com polaridades diferentes, que vai permitir então que a alfa e a beta-tubulina consigam se estruturar com a presença de GTP, e esta organização então vai permitir com que se tenha o processo e o crescimento. O que vai manter a caracterização então do filamento estar formado especificamente com seu tamanho distinto é exatamente a interação que se tem da presença da alfa e beta tubulina para se manterem com uma alta afinidade a presença de GTP. No momento que ocorre o processo então de desfosforilação, ocorre então um processo de desestabilizar estas estruturas dos meus microtúbulos, e com isso, obviamente, nós começamos a visualizar o processo de despolimerização. O arranjo ele não consegue mais se manter, tá? E a afinidade entre as subunidades de alfa e beta tubulina acabam se desfazendo, permitindo então o processo da diminuição, né? o processo de desmonte desta característica destes microtúbulos que foram formados. Então aqui nós já temos uma característica interessante relacionada a este processo, a essa estruturação. Utilizando deste exemplo, é possível nós trabalharmos com outro conceito, como eu falei, destas drogas químicas que se utilizam lá, e que foi primeiramente visualizada com a questão da talidomida, e o porquê ela tem essa relação com o processo de má formação fetal, exatamente porque ela se insere entre estas porções de alfa e beta tubulina no momento em que se tem a utilização do GTP, e ela mantém uma alta afinidade entre estas subunidades. Então isso acaba levando com que não ocorre o processo de despolimerização destas estruturas. No momento em que é formado a organização desses microtúbulos, eles não se desfazem mais. Tá? E isso então é um dos princípios que acaba levando essa característica de má formação. Por quê? Porque se eu interrompo esse processo de divisão celular, como eu falei para vocês na videoaula de organogênese, especificamente, aqui nós podemos fazer um outro conceito importante. A questão de impedir este processo de divisão celular, então é um fator externo na qual vai acabar influenciando. Nós temos um ponto importante. Neste exato momento, esta característica vai levar então com que a sinalização química, naquele tempo e espaço na qual nós podemos visualizar na aula de organogênese, tá? Vai fazer então com que seja levado adiante este processo. O processo de ser levado adiante é caracterizado então por interromper, e o embrião sendo formado naquele momento acredita que já chegou no seu ponto máximo de desenvolvimento destes membros, tanto inferiores e superiores, e exatamente isso sendo caracterizado então como um dos principais pontos, tá? Para esta caracterização de má formação destas minhas estruturas. E isso é o que vai levar nós começarmos a compreender
compreender estes processos e esses padrões especificamente, tá, gente? Então, a partir daqui, nós conseguimos ter uma ideia, né, da sua funcionalidade e dessas características distintas que vão, então, estar relacionado com este ponto a partir da polimerização e despolimerização destas minhas estruturas, tá? Além disso, eu vou encontrar um centríolo com função de mitose, né? O centríolo tem a base específica de duplicar e orientar o fuso mitótico, sendo organizado a partir, então, da região do centrosomo, tá? É a estrutura responsável pela distribuição dos cromossomos filhos, então sendo um fator importante dentro do processo de organização dos microtúbulos no processo de divisão destas células e até no próprio processo de formação destas estruturas dos meus fusos, tá? E dos meus filamentos para transporte. Eu também vou ter essa organização dos centríolos como ponto de organização da região do protofilamento, direcionando o processo de crescimento para a região mais e depois a retomada de novo para a porção menos. Então isso também vai ser um outro fator na qual nós vamos ter. O centríolo especificamente é quem vai direcionar esses processos então de polimerização e despolimerização a partir da região do centrosomo. Com isso, nós vamos conseguir ter esta caracterização importante. Então, obviamente, este processo, né, vai estar relacionado então com essa possibilidade de crescimento destes filamentos, que vai ser um ponto importante para nós conseguirmos compreender então uma das grandes atividades dessas estruturas do microtúbulo e como, na verdade, esse processo tem a sua decorrência e a sua continuidade de funcionalidade. Tá? Então isso vai permitir com que a gente consiga compreender estas organizações e essas estruturas, e isso já nos dá um belo background especificamente de como esse processo de polimerização ocorre. Né? Ainda se dá a possibilidade, dá para colocar nos links especificamente depois do vídeo também, algumas questões relacionadas com isso, de algumas doenças e patologias, da qual nós podemos observar e também caracterizar com esse processo. Tá? Então até na própria descrição dá para se conseguir complementar estas informações, e é importante também como uma informação básica depois conseguir, a partir destes processos e desses aspectos, né, conseguir compreender e entender como é que se tem o processo de surgimento de algumas determinadas patologias relacionadas ao citoesqueleto, e até algumas informações interessantes quanto ao uso de drogas especificamente que vão acabar então sendo utilizadas neste processo para impedir a caracterização de duplicação celular. Tá? Então, há alguns pontos na qual foram relacionados e organizados, e até importante informação do próprio transporte dentro da célula, né, que vai acabar sendo extremamente prejudicial dessas características de nós visualizarmos. Tá? Então, isso vai ser alguns pontos importantes. Tá? Além disso, uma das coisas que se descobriu relacionado a essas características, tá, foi exatamente o ponto importante da dependência das concentrações de tubulinas, obviamente livre, para poder ocorrer o processo de polimerização. Tá? A quantidade de GTP e GDP também estando associado ao magnésio como um ponto importante, o magnésio favorecendo o processo especificamente de fosforilação, pela sua carga positiva, então a caracterização específica para este processo. Assim também como, obviamente, se tratando de uma proteína, as questões de temperatura e até concentrações como o cálcio também, inibindo as características de funcionalidades destes microtúbulos. Então há uma série de fatores dentro da própria fisiologia da célula que também vão ser importantes para a manutenção e as funcionalidades dos microtúbulos. Isso tudo com um conceito importante para nós conseguirmos compreender estas características importantes. Né? Mas como, gente, se dá esta característica, essa organização a partir dos processos de transportes, se utilizando os microtúbulos de uma maneira distinta, para que nós consigamos compreender e entender esta situação. Nós vamos ter a necessidade, obviamente, e aqui já tem uma outra questão para poder desmistificar com vocês. Eu já falei para vocês, o citoesqueleto ele vai se encontrar ao longo de toda a estrutura da célula, seja ao redor da membrana, no seu interior, né, bem distribuído e ocupando boa parte deste espaço, como nós vimos especificamente nas aulas do citoesqueleto anteriormente. Mas aqui é um outro ponto importante.
Toda a parte de vesículas ou vacúolos que são absorvidos por essas estruturas celulares, elas têm a necessidade de uma outra estrutura ou de uma outra proteína na qual tem uma alta afinidade pelas essas organizações de microtúbulos para poder fazer o transporte destas substâncias. Isto é, gente, quando é feito um processo de absorção, isso vocês viram nas aulas, né, especificamente de organizações anteriores de biologia celular, e também é complementado em alguns pontos na parte de biofísica, quando se organiza a questão de características de membrana e transporte através de membrana, alguns pontos de endocitose, pinocitose, exocitose como características básicas relacionadas a isso. Todo este processo, para que ele ocorra, ele tem que passar por um microtúbulo para fazer essa caracterização e essa movimentação. E o que nos traz aqui, nos remete a um ponto importante, tá? É exatamente que há necessidade de uma proteína estar presente nesta localidade do microtúbulo para, obviamente, a partir deste processo e deste ponto importante, se fazer a caracterização e a movimentação destas minhas estruturas do ponto, então, da extremidade mais para menos ou da menos para mais. Aqui é um ponto importante. Cada proteína que for localizada, mesmo que tenha a mesma funcionalidade, vão ser agrupados em dois tipos diferenciados. Aquelas que saem da região central até a periferia e das que saem da periferia para a região central. Então, são proteínas independentes que vão realizar a mesma atividade, que é o processo de transporte, mas vai ter uma especialização. Eu vou ter proteínas que vão conseguir se deslocar conforme vai se polimerizando o processo. Depois elas são liberadas nessa característica quando ocorre a despolimerização, tá? E as que vão se organizar no momento em que se tem a despolimerização para fazer exatamente o movimento contrário. Isso exatamente é para poder otimizar. Eu consigo fazer o processo de entrada e saída ao mesmo tempo, porque eu utilizo de proteínas independentes para fazer rotas diferentes. Uma dessas proteínas sempre vai ter a capacidade de se dirigir do menos para o mais e a outra do mais para o menos. Então eu posso fazer dois tipos de transporte, otimizar a manutenção daquela minha estrutura de microtúbulo, tá? Para eliminar excretas ou substâncias que são necessárias, e aí um outro ponto importante, nem sempre vão ser excretas. Tá? Por exemplo, no processo de digestão, eu tenho que liberar a insulina para o processo de degradação, ou caracterização de identificação de quantidade de açúcar ou glicose disponível. Eu vou ser feito esse processo de síntese pelo retículo endoplasmático, o direcionamento pelo complexo de Golgi e o processo de liberação vai ser feito exatamente por um caminho de um microtúbulo. No momento que se faz isso, eu consigo ter a absorção destas substâncias pela interação entre elas. Então eu já vou ter um grupo específico destas proteínas fazendo um movimento inverso e permite com que eu consiga fazer múltiplas trocas com o ambiente concomitantemente ao mesmo tempo. Então isso é um processo bem importante e bem interessante, na qual o microtúbulo vai ser fundamental para que esta funcionalidade ocorra. Então esses movimentos são organizados e gerados por proteínas motoras que vão se utilizar então de energia para poder fazer esses processos e estas interações. Nós comentamos então anteriormente, e nós já estávamos discutindo este processo, nós vamos ter uma característica vinculada então com a presença das dineínas, que são caracterizadas e são organizadas como atepases que transportam vesículas e organelas preferencialmente para dentro da célula e extremidades menos, ou seja, consumindo ATP cujo movimento é mais rápido. Então o que nós temos como ponto importante? A dineína, ela vem da periferia para a região central. E eu vou ter a cinesina fazendo exatamente o movimento contrário. Tá? As cinesinas são atepases que vão transportar organelas para a extremidade mais. Ou seja, aqui nós já podemos ver também uma questão de comportamento destas proteínas motoras no seu processo de transporte. Cinesinas são proteínas mais lentas, tá? E fazem esse processo de movimentação mais vagarosamente, especificamente, como está caracterizado no slide. Por quê, gente? Como eu comentei com vocês aqui anteriormente, todo o processo de polimerização e crescimento para a extremidade mais, ele ocorre de maneira mais lenta. Tá? Então, o que nós temos? Conforme vai sendo formado tijolinho por tijolinho, utilizando um termo bem simplório para se entender, o processo de afinidade entre alfa e beta tubulina, eu vou tendo então o processo de movimentação bem lenta,
desta proteína em direção à extremidade mais. Tá? A dineína vai apresentar movimentos mais rápidos, porque nós vamos ter um processo de que aquela ponte formada pelos microtúbulos ela está se desfazendo e se desmanchando, e conforme ela vai se desmanchando, a dineína tem que fazer o caminho inverso, tá? Dentro dessa organização. Esse aqui é um ponto legal, e para que a gente consiga entender por que uma vai ser lento, uma vai ter que esperar a ponte ser construída para poder fazer estas movimentações, e a outra, na verdade, trabalha com a questão, ela está correndo enquanto a ponte está se desmanchando atrás dela. Então ela precisa ter essas características de ATPase muito mais rápidas, para conseguir fazer o transporte de maneira efetiva, para que ela consiga chegar ao seu destino, exatamente porque nós temos essa característica, tá, de destruição, não vou dizer através do termo destruição não, mas despolimerização desta minha estrutura, na qual então eu vou ter o processo de desmantelamento desta organização do meu microtubo. Então isso vai ser um outro ponto também importante e característico. Tá? Então as funções elas vão conferir movimentos intracelulares de vesículas e organelas especificamente. A cinesina e a dineína têm a mesma função, a mesma característica, porém elas vão trabalhar em pontos distintos. Por que é importante tu ter as duas? Porque eu consigo fazer os dois movimentos em uma única vez. Enquanto uma está voltando, a outra está indo. Tá? Isso vai se mantendo estas questões e estas interações. Então vão fazendo com que seja mais efetivo as questões de transporte intracelular, tá? E as organizações a partir da interação com a membrana plasmática. Então tem um ponto importante dessas interações entre o citoesqueleto, que é manter exatamente esta organização, e por isso está relacionado com a questão do transporte, tá, dentro da célula e toda esta caracterização e esta movimentação. Aqui nós temos uma exemplificação até com a microscopia bem interessante para vocês visualizarem as características e as estruturas destas proteínas como ponto importantes. Exatamente uma das grandes organizações na qual nós vamos ter. Então, uma saindo do mais para o menos e uma do menos para o mais, apresentando os movimentos diferenciados. Tá? Então, são proteínas que vão utilizar GTP para viajar ao longo dessas estruturas dos microtúbulos, tá? Algumas até se utilizando em filamentos de actinas também, com movimentos saltatórios, permitindo então um processo dos movimentos chamados ameboides, transportam cargas através de filamentos, e quando a gente trabalha cargas, obviamente entre aspas, que são estas vesículas ou vacúolos formados, tanto para liberação de substâncias para fora da célula ou absorção destas substâncias, vão se ligando então aos seus correspondentes celulares. Então vão só ter uma caracterização de ter a mesma função conforme a carga. Se é para fora ou se é para dentro, mantendo estas caracterizações e estes processos. Até que nós podemos ter um ponto importante para poder mostrar para vocês, a ideia do que se tem. Por que a cinesina vai ter exatamente essa característica de movimento mais lento? Porque eu tenho a formação da minha estrutura do microtúbulo, enquanto a dineína ela precisa trabalhar de maneira mais rápida, já que se tem então a caracterização do processo de despolimerização. Então, ambas vão atuar, e é importante, apesar de fazer a mesma função, e muitos poderíamos pensar, por que não ter uma proteína para fazer as duas coisas? Porque isso permite o fluxo de informação e de transporte mais eficiente, e isso é uma das grandes características, na qual nós vamos poder visualizar, e é um ponto fundamental para nós conseguirmos entender. Uma das características que eu falei para vocês, os microtúbulos, que é importante e é salutar nós conseguirmos caracterizar dentro dessas características do citoesqueleto, é exatamente o que se chama de estabilização seletiva, pessoal. O que seria a estabilização seletiva? É a rápida remodelação essencial para o funcionamento desse microtúbulo, de formas dinâmicas. Então eu vou fazer uma pequena leitura deste slide e depois a gente vai poder explicar o que significa isso. Se a extremidade mais estiver estabilizada com ligações de outras moléculas que bloqueiam a despolimerização da tubulina, haverá uma ponte relativamente estável, que nós chamamos da função de pescador e a sua linha. Eu jogo a linha do pescador, e por quê? Eu só vou fazer o processo de retirada enquanto eu pegar o peixe. É exatamente esta ideia de se utilizar essa terminologia. Ou seja, eu vou ter substâncias específicas que vão conseguir se prender, grupos de proteínas produzidas pelas células, que vão identificar características como, por exemplo,
Se há um transporte que precisa ser feito e há uma alta demanda da célula, eu vou estabilizar aqueles microtúbulos em uma determinada região enquanto aquele transporte for importante. Terminou esta funcionalidade e esta exigência de transporte, o que se faz? Se despolimeriza e se rearranja. Então ela vai manter uma estabilidade seletiva, que é exatamente uma das características diferentes dos filamentos intermediários, tá? Eu vou manter este microtúbulo enquanto ele tem função. Não tem mais função, é feito o processo então de desagregação destas minhas estruturas e uma recomposição destas minhas organizações. Para isso, obviamente, eu preciso ter alfa e beta tubulina disponíveis no citoplasma para poder manter este fluxo e esta característica importante, tá, pessoal? Então, isso é uma outra característica na qual nós vamos poder visualizar como um ponto importante dessas organizações dos microtúbulos. Além disso, nós vamos trabalhar com uma outra característica, a polarização e a organização celular. Uma extremidade da célula é estrutural ou funcionalmente diferente da outra. As organelas vão ser posicionadas em regiões que são necessárias para vias de trânsito dessas vesículas. Então, o próprio arranjo dessa estrutura para manter estabilizado as posições vai depender da alta demanda para que eu organize a funcionalidade destas organelas, né? E isso permitir com que o transporte, os estímulos que ocorram dentro destas células sejam mais efetivos. Então o microtúbulo ele vai conseguir estabilizar rotas especificamente e organizar, aproximar estas estruturas para que toda a questão fisiológica e metabólica das células especificamente ocorra da melhor maneira e de uma maneira mais efetiva com menor gasto de energia, que é um dos principais processos na qual nós vamos visualizar dentro destas organizações eucariontes, tá? Esta caracterização de estabilização destes pontos e organizações. Além disso, nós vamos ter algumas outras proteínas associadas aos microtúbulos, como a MAP, que vem de Microtubulate Associated Proteins, tá? Com peso molecular considerado entre 271 e 375, e a Tau, que é uma proteína um pouco menor, em torno de 55 a 62 kilodaltons, especificamente, como características na qual nós vamos ver. Quais são as importâncias, pessoal, que nós podemos imaginar da funcionalidade, tá? Entre a MAP e a Tau? A Tau é uma proteína especificamente importante, porque ela é fundamental para a interação dos microtúbulos e sua estabilização no funcionamento, por exemplo, quando eu tenho com células neuronais, né, para permitir o processo de estímulos e movimentos saltatórios, como eu havia comentado com vocês anteriormente. Tá? A presença de acúmulo da proteína Tau, ela é interessante porque ele está relacionado com o processo de desenvolvimento do Alzheimer, tá? Quanto mais Tau eu tiver na região neuronal, tá? Mais difícil se dá o processo de acúmulos. Por quê? Porque eu vou ter ponto de fosforilação que vai levar a ter uma maior afinidade com alguns determinados grupos dessa proteína Tau que vai começar a se acumular, e a grande quantidade de proteína Tau vai acabar fazendo com que a estabilidade dos microtúbulos e a afinidade com pontos de estruturas de células diferentes não ocorra. Tá? Então esta característica para poder se fazer estes estímulos na qual nós estamos visualizando também vai ser importantes. E a grande concentração destas proteínas Tau vão estar relacionados então a inibir a interação dos microtúbulos, tá? Impedindo o processo de formações de novas pontes para a transmissão destas informações e substâncias. E isso, obviamente, então, vai levar a um processo neurodegenerativo na qual nós vamos visualizar e ser importantes. Aqui tem um exemplo também interessante entre os antitumorais, como a droga Taxol, que vai se ligar, e assim como também nós já trabalhamos com a talidomida, né, caracterizado com este ponto, tá? E na qual nós vamos ter, então, essas características de inativação do fuso mitótico, como eu já falei para vocês. Num ponto final para nós trabalharmos quanto à questão de adaptações de membrana, nós vamos ter então a funcionalidade especificamente, tá, de movimentação por essas mini-estruturas de cílios e flagelos, tá, pessoal? Que vai ser um ponto importante, tá? Os cílios e os flagelos eles vão ser caracterizados por serem estruturas semelhantes a pelos, cobertas por uma membrana plasmática, que vai estar na superfície de diversos tipos de células eucarióticas.
nós vamos ter uma região central com microtúbulos estáveis em feixes que vão crescer a partir desse corpo basal, tá? E o processo também importante relacionado. Eu vou abordar com vocês como ela é feita, exatamente a característica que é importante. Eu vou ter organizado, então, características de terem microtúbulos dois centrais, tá? E especificamente, então, localizados com 9 feixes de microtúbulos ao redor desta estrutura, e o que vai permitir o movimento dessa característica, como nós estamos vendo na imagem, é permitir com que um lado, tá? Ou nós utilizamos como se eu fosse separar ao meio uma subunidade A e uma subunidade B, para que um lado ele polimerize enquanto o outro despolimeriza, e isso vai permitindo, obviamente, então, com que ele se curve para um lado e para o outro, e faça exatamente este tipo de movimentação, que é o que nós visualizamos. Aqui ele aumenta de tamanho e aqui ele vai curvar, então permite com que ele dobre para um lado, dobre para o outro, dobre para um lado, dobre para o outro. Então eu vou ter um gasto de energia para fazer exatamente o quê? Aumenta e diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui. E isso vai fazendo então com que ele apresente estes movimentos, tá? E consiga ter tanto cílios quanto flagelos, permitir esta característica de movimentação e rotação na qual nós vamos estar observando, né? Então permitem este processo de propagação na qual nós vamos ver, tá? Que é uma das características distintas e importantes dentro deste processo aqui. Por fim, gente, nós vamos para a última parte, a última abordagem, então, da nossa aula de citoesqueleto, fazendo a complementação. Eu vou trabalhar com vocês com a questão dos microfilamentos ou filamentos de actina como um ponto importante, tá? Os microfilamentos, como o próprio nome diz, são muito menores, tá? São as estruturas com menor tamanho e diâmetro entre estas estruturas localizados. Então eu tenho os microtúbulos como os maiores, filamentos intermediários como organizações de tamanho médio, tá? E os microfilamentos também como alguns pontos importantes como menores estruturas. Também vão ser encontrados com duas subunidades, a subunidade G e F, tá? Que vão apresentar polaridades diferentes também, e por isso vão ter esse rearranjo. Diferente do que nós visualizamos nos microtúbulos, eu não apresento uma região central do centrosomo. Exatamente por isso, todo o processo de polimerização ele se dá menos para mais, como nós vimos nos microtúbulos, só que a grande diferença da despolimerização ele não ocorre do mais para o menos, voltando para a região do centrosomo. A despolimerização ocorre também do menos para o mais. E isso é o que permite, se nós fôssemos observar, com que uma célula tenha o seu movimento ameboide e consiga sair do local especificamente. Tá? São encontrados em todos os organismos e células eucariontes, são essenciais para o processo de movimentação, tá? Vão estar relacionados com o processo de estabilizar estruturas da célula, principalmente no processo de interação com a membrana plasmática e adaptações de membrana como microvilosidades. Tá? Por quê? Porque a presença destes microfilamentos são importantes para que não ocorra o processo de um desgaste da estrutura da membrana e ela consiga então romper. Né? São extremamente conservadas, encontrados em eucariontes, em torno de 90% de todas essas estruturas são as mesmas e basicamente idênticas dentro destes organismos eucariontes, tá? E vão conferir estas características de interação. Aqui na imagem nós podemos visualizar a maneira como eu vou ter esse rearranjo e como isso ela permite. Então, ou como adaptações de membrana, visualizando então essa característica, né, de dar maior área de superfície, por exemplo, como em microvilosidades, ou então permitindo movimentos ameboides, né, com este processo de polimerização e despolimerização também. Uma outra questão diferencial que nós vamos ter dos microfilamentos é que eles se utilizam de ATP, diferente dos microtúbulos que vão se utilizar de GTP para poder fazer o processo especificamente. Tá? Então, com isso, nós também vamos conseguir visualizar. Então, isso também são algumas informações úteis e interessantes para nós conseguirmos caracterizar e visualizar este ponto. Tá? Então, como eu falei para vocês, os filamentos de actina vão ser essenciais para esse processo de movimentação que envolver a superfície celular, caracterizado como a endocitose. Tá? Apresentam uma instabilidade, assim como os microtúbulos, isso é um ponto importante, então associados a outras proteínas especificamente, podem formar estruturas mais estáveis. Então, alguns tipos importantes da qual nós vamos visualizar até no próprio processo de formação, né, das microvilosidades, associação de diferentes tipos de proteínas para dar esta estabilização. Tá? Se não são presentes, nós vamos estar relacionados com ATP e o processo de despolimerização característico. Tá? Então, se tem esta organização.
Dentro dos principais pontos para nós abordarmos, nós temos as microvelosidades, são relativamente rígidas, tá? São filamentos de actina que sustentam especializações aprofundadas com determinados grupos de proteínas diferenciadas e vão tentar manter um processo de adaptação de membrana aumentando a área de superfície, como nós podemos observar na imagem. Isso é um ponto positivo na qual nós vamos conseguir caracterizar. Tá? Eu vou ter ainda feixes contrácteis no citoplasma, que também são relativamente rígidos, mas que vão permitir algum tipo de processo de movimentação, tá? E são importantes até no próprio processo de divisão dessas estruturas celulares, como nós vamos visualizar, os microtúbulos para o processo de deslocamento das estruturas dos cromossomos e os filamentos de actina, tá? Para poder fazer a compressão dessas estruturas da membrana e separar em novas organizações celulares, tá? Cada filamento é composto por uma cadeia espiralada de moléculas idênticas de actina globular, todas apontando para a mesma direção. Então isso é um ponto diferente que nós vamos ter, tá? Vão ter duas polaridades estruturais, a mais e a menos. Ela sempre vai se polimerizar da menos para mais, especificamente, gente, tá? Então nós não vamos ter também um processo de despolimerização, por exemplo, com a volta para a porção menos, porque eu não apresento um centrosomo. Isso é uma característica de comportamento, por isso que todas apontam para a mesma direção. Diferente do microtúbulo, que ele vai dar menos para mais e da mais para menos. Aqui eu só tenho da menos para mais. Conforme vai se despolimerizando, o que acaba ocorrendo é a instabilidade, a quebra dessas estruturas pela perda do ATP, que vira ADP, tá? E isso então reduz o processo, só que dentro da extremidade menos é que ocorre o processo, tá? De desfragmentação desta minha estrutura, na qual então nós vamos conseguindo visualizar. Então conforme um ponto ele vai sendo inserido, no outro ele vai perdendo, e com isso ele consegue ter esta caracterização. Exatamente por ter esta caracterização é que permite com que eu consiga apresentar a característica de movimentos ameboides e esses deslocamentos específicos a partir do filamento de actina. Tá? Então, especificamente conforme vai entrando em um ponto, o outro vai se desassociando com estas características. Tá? Então mantém uma estabilidade dinâmica entre a mais e a menos. Mais importante relacionar a principal localidade onde eu vou ter a estabilidade é a parte de baixo, na localização menos. Conforme na mais vai se estabilizando, na menos, tá? Vai se tendo esse processo, então, de estarem organizados, tá, gente? Isso como uma característica importante. Tá? Então a actina vai corresponder 5% de todas as proteínas totais, metade destas vão estar disponíveis em filamentos e a outra em monômeros livres, assim como nós visualizamos também na questão dos microtúbulos. Quando há necessidade, assim como os microtúbulos, nós vamos ter esse processo então de associação a estas estruturas e a estas organizações. Tá? Então, quando não há necessidade de polimerizar, eu ainda vou ter dois grupos de estruturas que vão tentar manter a estabilidade e a unidade nesse processo para manter um filamento com tamanho específico, que é a timosina e a profilina estando associados e mantém essa estrutura com tamanho específico, tá? E não vai ter nem despolimerização nem polimerização também, tá? Então, nós vamos ter exatamente estas características nas quais nós estamos conseguindo visualizar e observar. A partir daqui, então, são só algumas imagens para mostrar esta característica. Assim como eu já havia falado para vocês, um ponto importante, como nós temos uma condição de característica estrutural localizada dentro dos filamentos de actina, há uma íntima ligação com os filamentos intermediários para manter a sustentação dessas estruturas celulares como um todo, tá? E isso vai permitindo, então, estas características na qual nós estávamos trabalhando em um ponto importante. Gente, quanto essa condição do citoesqueleto, é basicamente estas as informações principais e básicas que nós precisamos ter em mente sobre estas características, né, do citoesqueleto, e obviamente depois, em um próximo vídeo, nós podemos ainda dar uma aprofundada com algumas questões de doenças e patologias localizadas e alguns defeitos característicos sobre estas noções específicas do citoesqueleto. Mas aqui, como é uma característica de darmos a noção para vocês básica sobre estes pontos, então nós vamos encerrando esta videoaula aqui. Eu espero que todos vocês
tenham gostado, tenham achado interessante este processo de aprofundamento. Então deixem o seu lado positivo aqui e que nós tenhamos então um bom retorno sobre estas características principais e a importância que nós vamos ter, né, e o reconhecimento da funcionalidade dentro do citoesqueleto para toda esta organização e características da célula. Então, muito obrigado, gente. Nos vemos em breve, então, numa próxima videoaula ou num chat disponível para nós conversarmos sobre estes assuntos.